Apagou. Muy bem, irmãos, nós outros queremos falar um pouco da história da igreja. Como se reuniam os primeiros cristianos, os irmãos. E por quê? Porque é interessante que templo, tal como conhecemos em el dia de hoje, vino a ser construído já em el século IV, ¿vale? Por Helena. Então, nós temos um primeiro templo, que é o templo del Santo Sepulcro, que está em Jerusalém, e depois vino a construção do templo del Nascimento, que está em Belém. Então, são os dois mais antigos que há, sendo que o primeiro já tuvo que ser reconstruído, e o primeiro sempre foi um lugar de disputa. Já o segundo, em Belém não, parece que é o templo mais antigo que todavia sigue aí sim, não houve nenhum problema com a invasão de los muçulmanos, com a guerra com os cruzados e muçulmanos, a reconquista, e assim não houve nenhum problema. Vamos ver, irmãos, que em um princípio, a igreja do Senhor, onde se reunia? Vamos buscar saber em las Escrituras se encontramos algum versículo que pueda dar-nos uma ideia de como eram as primeiras reuniões. Irmãos, vamos para aqui a palavra de nosso Deus. Temos aqui em Lucas capítulo 22, versículo 11 hasta o versículo 12. Lucas capítulo 22, versículo 11 hasta el 12. Teremos assim: Jesus iba a celebrar a Páscoa, iba a instituir a Santa Cena, e então o Senhor queria um local, queria ter um local apartado para estar com seus discípulos. Então, irmão, o Senhor vai dar ordem a seus discípulos para que buscassem esse lugar. E a palavra está dizendo: e desci ao padre de família de essa casa. O maestro te disse: onde está o aposento donde he de comer a Páscoa com meus discípulos? Mira, uma casa e onde está o aposento. É importante que tenhamos essa palavra, aposento. E agora, o versículo que sigue vai trazer um detalhe mais para nós outros. Então, ele os mostrará um grande aposento alto, vale? Então, ele está dando uma indicação de onde estava o aposento, na parte de arriba, verdade? Então, um aposento alto já disposto a preparar ali que a Páscoa, que foi a ocasião por la qual o Senhor vai falar de sua morte, vai falar de seu sacrifício e vai instituir, então, a cena do Senhor, como celebramos em el dia de hoje. Então, isso é importante, irmão. Então, um pouco da história da igreja cristiana. A igreja cristiana, em seu princípio, não tinha templo como conhecemos hoje. Os primeiros templos foram construídos em el século IV. Temos o templo del Santo Sepulcro, que foi o primeiro templo a ser construído por la reina Helena, la madre del imperador Constantino, vale? Então, é o primeiro templo. Então, antes da construção do primeiro templo cristiano, onde se reunia os cristianos. Então, a história da igreja vai trazer aqui para nós outros, basado em los textos bíblicos, que em um primeiro momento a igreja se reunia em casas, e havia casas que tinham locais como esta casa, que tinha um aposento alto, vale? Então, é importante esse texto de Lucas, porque o Senhor, ao instituir aí, a pedir a seus discípulos que fossem a preparar um lugar para a Páscoa, ele vai indicar que havia um homem que estaria levando um cântaro de água, e este homem tinha justamente um local que seria o local adequado para que Jesus se reunira com seus discípulos
para a celebração da Páscoa e instituição da Santa Cena. Perfeito? Então, quando nós outros miramos agora para Juan capítulo 20, versículo 19, vamos ver Juan capítulo 20, versículo 19, temos aqui a palavra do Senhor. Quando chegou a noite de aquele mesmo dia, o primeiro dia da semana, mira, Jesus ressuscitou. Jesus havia sido morto, sepultado, pero al primeiro dia, domingo, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte. Então, Jesus, quando ressuscitou, foi a encontrar-se com quem? Com seus discípulos. E onde estavam os discípulos reunidos? Então, aqui temos o texto dizendo para nós outros, quando chegou a noite de aquele mesmo dia, o primeiro dia da semana, estando as portas cerradas, em el lugar onde os discípulos estavam reunidos, por medo de los judeus, vino Jesus e puesto em meio, les dijo, paz a vosotros. Então, irmão, é interessante que eles estão ali, Jesus ressuscitou, Jesus vai aonde estão os discípulos. Os discípulos estavam em um local, vale? Que estavam reunidos com medo, sem saber o que passaria, porque o maestro havia morto. E então, agora Jesus se apresenta a eles. Então, eles estão em um lugar. Então, os primeiros discípulos, a igreja, ela começa a mover-se assim. Onde há um lugar, um local que dá para reunir-se, reunamos-nos. Então, aí estavam eles, e foi justamente aí que Jesus foi, aonde estava a igreja reunida, aonde estavam os discípulos reunidos. É interessante, irmãos, que há gente que tenta restar importância às reuniões da igreja. É um equívoco. É um equívoco, porque Deus se agrada que a igreja se reúna. Vale? É verdade que na primeira reunião o maestro estava com eles. Celebração da Páscoa, instituição de Santa Cena, palavra do maestro, um culto bendecido, o maestro incluso lavando os pés de los discípulos, um ambiente espiritual, o Senhor ministrando a eles. O Senhor hablando de coisas futuras, volveremos a beber o fruto da vida em mi reino, hablando do reino de los céus. Em um segundo momento, eles estão reunidos, pero agora é verdade que o ambiente era um ambiente carregado de medo, de preocupação. O que vai passar com nós outros? O que será de nós outros agora? E Jesus vino a esta reunião. Jesus, ele vai venir, irmão, em nossas reuniões, quer, irmão, ser um tempo de festa, de celebração, onde poderá estar todas as silhas aqui ocupadas, como Jesus também vendrá em um dia como este, vale? Para ele, o mais importante é que nos reunamos. E a palavra vai dizer-nos que onde estão 2 ou 3 reunidos, em nome de Jesus, Jesus se apresenta, Jesus está em meio deles. Então, a importância de estarmos aí. Tanto esse texto que habla de onde há esse ajuntamento, seja 2 ou 3, Jesus está. Onde há celebração, o Senhor está, pero também onde há preocupação, há uma carga, Jesus também se apresenta, Jesus está em meio, vale? Para quê? Porque esse segundo momento aí que eles estão reunidos, diferente da Páscoa, eles necessitavam que o Senhor pudesse avivar a fé deles. Por quê? Porque havia, irmão, uma preocupação, e quando vem a preocupação, que passa com a fé? A fé tende a debilitar-se. A hora quando Jesus se apresenta vivo ali em meio deles, irmão, isso trajo um avivamento, isso trajo uma renovação em sua fé, em sua confiança. Então, isso é importante também. Então, irmão, há muitas pessoas que querem estar reunidas solamente em determinadas ocasiões, verdade? Principalmente quando há celebração, principalmente quando há comida por meio, porque na Páscoa havia quê? Havia comida, havia um cordeiro que era sacrificado, havia um assado ali, havia vinho, havia pão, havia também
ensalada. E eles, pero hermanos, quando já não há essa celebração, hermanos, são poucos que se animam, verdade? Pero, na verdade, nós devemos anhelar congregar. Temos que ter esse anelo de sempre querer congregar, sempre querer estar independente, vale? De que hoje se suele poner nombres a las reuniões de la igreja. É verdade que, aunque haja muitos nomes para fazer um chamamento, verdade? Hoje se põe nome por la publicidade. Pero me gusta lo que está em Hebreus, que habla de la Assembleia Universal de los Santos. Me gusta quando abramos reunião de la igreja, de los discípulos del Senhor. Então, isso é maravilhoso para nós. Então, se nós temos algo aqui interessante, eles estão em um local, estão aí, todos reunidos. E justamente em esse local vino o Senhor e estuvo com ele. Vamos entender um pouco que local é esse. Vamos para Hechos de los Apóstolos, capítulo 1, versículo 13 e 14. Vale? Porque eu creio que estamos hablando do mesmo local. Estamos hablando do mesmo local onde se celebrou a Páscoa. Agora estão eles aí. E agora em Hechos 3 vai dizer, 1:3 vai dizer, e entrados subiram a que aposento? Alto. Jesus, quando pediu para que os discípulos preparassem a Páscoa, havia uma casa e nessa casa havia um aposento alto. Então, eu creio que lo que Lucas descreve em el capítulo 22, vale? Lo que hemos leído aqui, el versículo 11 e versículo 12, temos aqui aposento alto, é o mesmo que Juan vai descrever também onde estavam os discípulos, incluso o próprio escritor Juan também estava, em el capítulo 20, versículo 19, aunque não encontramos aqui em Juan 20, 19, a palavra aposento alto, pero parece ser o mesmo local. E depois, quando vamos para Hechos 1:13, vamos ver aqui em Hechos 1:13, e entrados subiram ao aposento alto, onde moravam Pedro e Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeu, Simão el Zelote e Judas, hermano de Jacob. Então, hermano, é interessante ver aqui que eles, hermanos, estão agora em um outro momento. Que momento é este? Eles acabaram de ver o Senhor subindo ao céu. Eles acabaram de ver o Senhor subindo ao céu. Viram como a nuvem ocultava ao Maestro. Contemplaram ángeles, dizendo que esse Jesus que subiu volveria, apontando para um dia glorioso da venida do Senhor. Então, irmão, que maravilha! E agora eles então regressam. Por ser o dia sábado, não poderiam estar yendo muito lejos. Então, Jesus em lo Monte de los Olivos subiu, então se bajaram a Jerusalém e foram aonde? Ao aposento alto. Que nós podemos aí fazer uma relação com o que nos dijo Lucas quando descreve o local de la Páscoa e de la Santa Cena. Muito bem, irmãos, estão aí quem? Los principais, verdade? De la igreja. Estão reunidos. Eu creio que o ambiente não era mais o ambiente que nós outros encontramos em Juan. Porque o maestro ha muerto. Há medo, há tensão, há preocupação. Não sabemos o que vai passar. É interessante que quando a igreja está como em uma encruzilhada e está preocupada, e quando a igreja está assim, Jesus vem com sua presença, renovando-nos,
haciendo com que nossa fé renasca, ¿vale? Porque parece que a fé de los discípulos havia muerto assim como havia muerto o maestro, ¿vale? Então, assim como o maestro tuvo que sair de la tumba, ele tuvo que sacar de la sepultura a fé de seus discípulos. E quando a fé saiu de la sepultura, os discípulos se animaram. E depois, irmão, agora temos já outro momento, porque desde aquele momento, Jesus, por 40 dias, estuvo com eles. Durante 40 dias, eles puderam ver a manifestação do Cristo ressuscitado, vivo. E aí vai, irmão, colmar com isto, com a contemplação de Jesus em el Monte de los Olivos sendo levado ao céu. Então ele começa a subir ao céu. Que maravilha, todos assim, irmão. E pronto, irmão, depois disso, voltaram e creio que nessa reunião foi algo maravilhoso, verdade? Porque como nos gusta falar de los milagros do Senhor, como nos gozamos quando há milagros em meio de nós. Então, imagino que eles estavam gozosos. E o versículo 14 vai dizer: todos estes perseveravam unânimes em oração e ruego com as mulheres e com Maria, a madre de Jesus, e com seus irmãos. Ou seja, irmão, aqui já não estamos falando solamente del gozo, sino também de conversão. ¿Vale? Então, o Senhor necessita de um lugar grandioso para manifestar-se. O Senhor pode utilizar uma casa humilde como essa e manifestar-se em ela? Sim. O Senhor pode, irmão, porque há lugares onde a igreja muitas vezes se reúne como que parece uma chapola, pero aí há presença do Senhor. Eu me acordo que estive em uma igreja como esta em Camagüey, em uma zona de allí, havia uma igreja que era uma chapola, era hecha de madeira e tudo mais, pero allí havia uma presença forte, poderosa, gloriosa do Senhor. Era algo tremendo o que o Senhor estava obrando allí, ¿vale? É verdade que é uma bendição ter templos, pero templo, por mais hermoso, uma edificação, uma construção, por mais bela que pareça, não garantiza a presença do Senhor. Porque o Deus que habita em el cielo, em um lugar glorioso. Irmão, não há nada que construamos aqui que vá impressionar a Cristo. Ele sabe o que isso, o templo, Salomão que construiu o templo, ele entendeu essa verdade. Que Deus, irmão, Deus é Deus Todo-Poderoso. Por mais belo que era o templo em Jerusalém, por mais grandiosa que foi a construção, por mais que estava decorada com ouro e todo mais, toda a riqueza, uma maravilha da antiguidade, mas ele entendia que Deus não habita em templo hecho por manos de homens. Ou seja, irmão, é interessante que Deus está buscando vidas, não edifícios. Pero é importante que tenhamos lugar para congregar. Que podemos, se podemos ter um local onde nos reunimos, glória a Deus por isso. Vale? Pero não pode pensar porque é que se a igreja fora uma grande catedral, amém? Se fora bem, pero Deus não está buscando isso. Então, quando miramos para a história da igreja primitiva e começamos a contemplar os lugares que os irmãos se reuniam, os locais disponíveis para a reunião,
não apresentava muita beleza. Pero a um que não tinha essa beleza, quizás arquitetônica, sim que havia uma beleza espiritual que era a presença de Cristo Jesus. Que quizás esto sim, a igreja de hoje necessita resgatar. Não é tanto o que podemos ter, que está bem que tenhamos, pero o mais importante para nós outros é quando nos reunimos, queremos presença de Deus. Queremos Deus em meio de nós outros. Queremos ver Deus. E aqui, irmão, eles quando volveram a esse aposento alto, temos a conclusão dizendo assim que já os hermanos do Senhor se haviam convertido. Esses hermanos que por um motivo, hermano, não creyeron em Jesus, hasta que Jesus ressuscitou de los muertos. E Pablo vai dizer em 1 Coríntios que a ressurreição trajo esta conversão a los hermanos de Jesus. E dois de ellos foram tremendamente usados por Deus. Um como um grande líder da igreja de Jerusalém, Santiago. E temos o escrito de Santiago, a epístola, a carta que nos edifica. E temos também a outra carta, que é mais chiquitita, pero que traz um contenido maravilhoso, que é a carta de Judas, irmão do Senhor também. Então se mira, e já, aunque era um local que quizás não reunia todo o que pensamos hoje, porque como havia dito que os primeiros templos foram construídos em el século IV, pero antes a igreja se reunia, e muitas vezes se reunia em lugares que tampouco quizás nos animaríamos muito a reunir. Às vezes em uma cueva, como há registros arqueológicos que a igreja muitas vezes se reunia em cueva. Pero o mais importante para a igreja era certificar-se que Deus estava com eles, que a presença de Deus estava com eles. O que mais importa para nós outros é que Deus pueda estar em meio de nós outros. Isso é maravilhoso. Então, se nós temos aqui um pouco da história. Agora bem, irmãos, é interessante que em esse mesmo livro de Hechos de los Apóstoles, em el capítulo 4, vamos a ver aqui a palavra do Senhor dizendo aqui, o versículo 31, 4:31. Mira o que temos 4:31. Quando houveram orado, o lugar em que estavam congregados temblou, e todos foram llenos do Espírito Santo, e hablavam com denudo a palavra de Deus. Nós estamos falando de um templo. Estamos bem falando de uma casa. E esse lugar, irmão, havia crentes, havia pessoas llenas do Espírito, que se gozaram quando Deus liberou a seus líderes. E eles, em el gozo, em esse fervor, em essa oração potente, trajo mais poder e começou a temblar o lugar onde estava. Imagine, nós outros aqui, orando e pronto, começa a temblar o lugar. Sentimos que aqui parece que Deus está sacudindo esse lugar. E de verdade que quando nos reunimos, muitas vezes, irmão, bajo a unção e o poder de Deus, muitos de nós outros sentimos que o Senhor está sacudindo o lugar. Sentimos, irmão, muitos se lançam prostrados, arrodillados, muitas vezes com o rosto em el suelo, sentem a presença do Senhor. Então, se é isso, irmão, que me chama a atenção, presença de Deus em la igreja primitiva. Presença de Deus.
Agora, irmão, quando nós outros miramos para Hechos capítulo 16, versículo 13, mira que interessante, vemos em la palavra do Senhor. E um dia de repouso salimos fora de la porta, junto a quê? Junto al rio, donde solia hacerse la oração. Donde era o culto de oração? Junto al rio. Então, irmão, mira, que está bem na casa agora, junto ao rio. Sim, junto ao rio. Estamos falando, irmão, de Filipos. Estamos falando de Europa. Estamos falando, irmão, de um lugar que não havia templo. Tampouco Lídia havia aberto a porta de sua casa, porque ela se converteu depois, disse assim, não, por favor, venha a casa. E aí, irmão, em este lugar, onde eles estavam orando, o Senhor estava presente, porque Lídia se converteu. Ao ouvir a palavra, se converteu, irmãos. E quando eles, irmãos, seguem indo para a oração, pronto, o Senhor vai liberar uma muchacha que tinha espírito de adivinação, que estava possuída por um espírito. Então, irmãos, que entendamos que Deus está buscando o que, irmãos? Os adoradores que lhe adorem em espírito e em verdade, porque a dúvida era, aqui em Samaria ou em Jerusalém vamos adorar? Mira que em Jerusalém há templo, em Samaria tão pouco, há monte, mas não há templo. E Jesus vai dizer, não, ha chegado o momento, e a hora é esta. E o Padre está buscando os adoradores, aqueles que lhe adorem em espírito e em verdade. Então, irmão, que maravilha quando nós outros entendemos que Deus é um Deus que está buscando, irmão, mas bem, a atitude nossa. Como estamos? Mas que é o local que podemos oferecer-lhe. Poderíamos ter muito dinheiro e construir para Deus uma grande catedral. Pero, se não temos a presença do Senhor, a catedral servirá de um postal. Servirá para sacar fotos. Servirá para que a gente passe e admire quem ha sido o arquiteto, quem ha construído. Cuéntame um pouco da história. Hermano, pero o templo não pode servir de postal, o templo deve servir para que o povo de Deus pueda adorar a Deus e sentir presença de Deus e manifestação de Deus. Ele sábio entendeu que o templo em Jerusalém era para o culto a Deus. E quando ele ora, o Senhor descende com glória. A glória llenou toda a casa. Então, irmão, quando vemos a gente lamentando, mira aqui, vamos ter um templo, pero esse templo não se compara ao primeiro templo. E Jesus está, e o Espírito de Deus está dizendo a eles, a glória da segunda casa será maior. Ou seja, a glória será mais grande, será gloriosa. Deus está dizendo, eu vou manifestar-me ali. E quando o Senhor manifesta, irmão, digo por experiência própria, estive aí em uma igreja que era uma chapola, pero melhor que muitos grandes templos em que he estado já. Por quê? Porque ali havia a presença de Deus, irmão. E foi um lugar que eu pude predicar a palavra, pero em uma unção. Pero a unção não estava solamente em quem predicava, estava em quem estava ouvindo. Estava em todos que estavam ali. E é algo maravilhoso, irmãos. Quando nós outros entendemos que Deus é esse Deus que
manifesta, esse Deus que está trayendo sua glória. E a glória do Senhor é algo, uau, tremendo, irmão, para nós outros. Então, se nos alegramos, irmão, quando Deus, Ele obra, quando Deus, Ele extende a mão, quando Deus obra de maneira poderosa e gloriosa. Irmãos, mira para Hechos capítulo 12 e versículo 12. Interessante, irmãos. 12. Temos aqui, e havendo considerado isto, chegou à casa de quem? De Maria, la madre de Juan. Esse Juan é Juan Marcos, ele é escritor do Evangelho de Marcos. Ele que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos, que? Orando. A igreja começou a mover-se por casas. Ojalá nossas casas sejam também lugares de oração. Lugares que se pueda adorar ao Senhor. Que haja presença de Deus. Em essa casa estavam orando por quê? Porque Herodes havia matado a Jacob, irmão de Juan. E já havia prometido matar também a Pedro. Pero havia uma igreja. Porque igreja não é templo. Igreja somos nós outros. E esse lugar passa a ter sentido porque estamos aqui. Porque se derramos de estar aqui, esse local, irmão, não terá sentido. Não se poderá chamar isso de templo. Se chamamos é porque aqui nos reunimos. E nós outros somos igreja. Então, irmão, Pedro estava ameaçado e a igreja estava em casa de Maria orando. É interessante, irmão, que quando Pedro recebeu a bendição, qual foi o primeiro lugar que ele foi? Aonde estavam os crentes reunidos. Onde estavam os crentes reunidos? Ele, irmão, teria que ir-se pronto, porque é certo que ao dia seguinte a gente o buscou. Pero antes de irme, passo por la igreja para dizer: o Senhor ha escuchado a oração de vosotros. O Senhor ha obrado, aleluia. Que maravilha, irmão, quando nós outros vemos que casas serviram para que a igreja pudesse se estabelecer, irmãos. Os irmãos foram aí vendo como Deus ia movendo sua mão, como Deus ia fazendo as coisas. Quando nós outros miramos, irmão, para Hechos de los Apóstolos, capítulo 20, versículo 8, podemos ver a palavra do Senhor. E havia muitas lâmpadas em que? Novamente encontraram um aposento alto para poder estar buscando ao Senhor. E estavam reunidos. E Pablo, irmão, estava predicando. E vamos ver o que passou em esse momento em que Pablo está predicando aqui. Pablo está em Troas e está predicando. E alguém se dormiu. O versículo 9 vai dizer: um jovem chamado Eutico, que estava sentado em la ventana, rendido de um sonho profundo, porquanto Pablo dissertava largamente, vencido del sonho, caiu del terceiro piso abaixo e foi levantado que? Muerto. Então se descendeu Pablo e se echou sobre ele e abraçando-lhe, dijo: não os alarmeis, pois está vivo. Aleluia. Aleluia. Há muitos templos hoje, por mais velhos que sejam, se alguém passa mal, o primeiro é chamar
a urgência, o 112. Alguém está... E aqui, irmão, em esse aposento alto, um jovem se descuidou, vencido pelo sonho, se cayó. Isso me leva a ver que quase não havia espaço, então, em local, para que uno vá e busque um sítio em la ventana. É porque realmente havia uma assistência que assistência, verdade? E hoje nós outros temos que, irmãos, temos aqui, irmãos, templo. E a gente? Então, o que digo é que nós outros, graças, é que nós outros, irmãos, o que mais necessitamos no dia de hoje, essa presença poderosa de Deus, essa unção gloriosa de Deus. Então, irmão, quando sucedeu algo, que isso, o predicador parou a prédica, foi, abraçou o jovem e disse assim, ó, não alarmeis, ele não está morto. Então, irmão, ele está vivo. E depois de haver subido e partido el pan, comeu, abriu largamente hasta la alba e assim saiu. Depois, irmão, do milagre, agora vamos seguir. E seguiu hasta... Porque muitos se sentem aburridos hoje em dia em um culto? Porque não estão, irmão, sentindo presença de Deus. Quando sentimos presença de Deus, irmão, não nos queremos ir. Queremos seguir em la presença do Senhor. Porque entendemos aí uma movida do Espírito de Deus. E que a igreja entenda, porque se miramos para o princípio, para os cristianos da igreja primitiva, eles não tinham todo o que temos hoje em dia, pero tinham presença de Deus, hermanos. Porque é certo que em el quarto ciclo, quando a igreja já pudo construir seus primeiros templos, o que passou com a igreja? Se corrompeu. Se corrompeu, perdeu a graça, a unção de Deus. E se converteu em quê? Em uma extensão do Estado romano, onde a palavra de Cristo não era a última, sino de los obispos juntamente com o imperador. A gente já não se convertia mais, porque estavam entendendo, compreendendo, recebendo Deus, sino que a gente estava mais bem. Mira que está bem visto que eu sou um cristiano. Me vou. E Deus, irmão, não está buscando que, irmão, nós outros venimos aqui porque Deus está em este lugar. Porque Deus está presente em este lugar. É interessante, irmão, quando nós outros miramos para a palavra do Senhor, encontramos em la carta que Pablo escreveu a los Romanos, capítulo 16, e vamos a ver aqui o versículo 3 em adelante, temos a palavra do Senhor dizendo para nós outros aqui, saluda a Priscila e a Áquila, meus colaboradores em Cristo, versículo seguinte, que expuseram sua vida por mim, a los quales não só eu dou graça, sino também todas as igrejas de los gentiles. E a palavra do Senhor vai dizer para nós outros, versículo 5, mira que interessante, saludar também a la igreja de sua casa. Parece que vemos uma indicação que Priscila e Áquila puseram
sua própria casa a serviço da igreja, para que os irmãos possam estar reunindo-se. Então, há uma igreja viva, uma igreja que não está preocupada com o local em si, sino mais bem que temos que reunir-nos, temos que estar buscando a esse Deus maravilhoso, a esse Deus glorioso. E nós outros temos palavra do Senhor também para nós outros, irmãos. Quando nós outros miramos para a palavra do Senhor, em Filemão, verso 2. Filemão, verso 2. Vamos para a palavra do Senhor. Aqui. Ó, mira. E a la amada hermana Apia e a Arquipo, nosso companheiro de milícia, e a la igreja que está em tu casa. Então, se nós só temos, irmãos, Filemão, nós só temos sua casa a serviço da igreja, para que a igreja pudesse estar reunindo-se. Então, é algo maravilhoso, irmão. Então, que bem, quando nós outros miramos textos como esse, quando nós outros miramos, por exemplo, voltando um pouco para concluir, 1 de Coríntios, capítulo 16, versículo 19, temos a palavra do Senhor dizendo para nós outros aqui, as igrejas de Ásia os saludam. Áquila e Priscila, com a igreja que está, onde? Em sua casa, os saludam muito em El Senhor. Cristianos que converteram suas casas em templo de adoração ao Senhor. Agora, irmãos, não vá a pensar porque Filemão cedeu sua casa que não havia um liderazgo. Havia. Por que Pablo escreve a carta a los Colossenses? Por que Pablo escreve a carta a Filemão? Não é porque está em las casas que não há doutrina, que não há liderazgo. Sim que lo há. Então, se nós outros miramos, as epístolas foram escritas para orientar as igrejas locais, e não somente as igrejas locais, as igrejas constituídas. E onde estavam as igrejas constituídas, já que não havia templo? Em las casas. Não é porque está em casa que não havia ordem. Não é porque estava em casa que não havia doutrina. Não é porque estava em casa que cada um é minha casa aqui. Não, não, não. Uma coisa é que a casa tua sirva para a igreja. Outra coisa é que em esta igreja que está em tua casa, haja um líder, que muitas vezes tampouco eres tu. Há um líder, há liderazgo. Porque muitas vezes, irmão, o problema de determinadas reuniões em casa, que tentam resgatar hoje em dia, é a falta de liderazgo. Pelo liderazgo devidamente constituído. Por quê? Porque em Efésios capítulo 4, e Deus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e maestros. Pero Deus deu à igreja buscando o quê? A edificação dela mesma. Então, se Pablo ele vai constituindo líderes em las igrejas que ele plantava também. Então, se isso é importante que entendamos, não é por quê? Não, não. A doutrina, vale? E a terceira carta que escreveu Juan vai ser muito claro em isto, que a igreja deveria abrir as portas para receber as pessoas que ele, tendo a carga, sendo esse presbítero, um supervisor,
Aunque ele não pudesse estar presente, pero ele enviava pessoas em seu nome e pedia para que a igreja pudesse receber. E é verdade que, hermano, os apóstolos estavam pendentes de las reuniões que havia em las casas. E quando algo saía um pouco fora, Pablo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11 que chegava a hora da comida em comum. Havia divisões, porque um não queria comer, traía algo mais, se apartava com um grupo e deixava outros assim excluídos. E Pablo viu, isso não está bem. E então ele vai abrir a igreja em Corinto, se não havia templo, onde se reunia a igreja de Corinto. Então havia ordem. Os apóstolos estavam aí, presentes, ora por escritos, ora em persona, pero eles estavam. Havia toda uma estrutura. Mira a igreja de Antioquia, em el capítulo 13. Mira a estrutura que vemos em el primeiro versículo aqui. Vale uma igreja que os apóstolos, vendo o crescimento, que fizeram os apóstolos? Vamos enviar Bernabé. E Bernabé, sabendo o que Deus estava fazendo, vai chamar a Saulo. Nós outros sabemos que, devido à sua missão, depois utilizou seu nome grego Pablo. Então, quando nós outros vemos aqui em Hechos de los Apóstolos, capítulo 13, e o versículo 1, havendo então na igreja que estava em Antioquia profetas e maestros. Mira que estrutura, profetas e maestros. Bernabé, Simão, el que se chamava Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, el que se havia criado junto com Herodes, el tetrarca, e por fim, Saulo. Bernabé está encabeçando. Por quê? Porque ele havia sido investido de autoridade, apoderado por los apóstolos. Porque quem os apóstolos enviaram? A Bernabé. Então, se está aqui, há uma hierarquia aí. Há ordem. Quem? Bernabé. Então, se a coisa vai, irmão, desenvolvendo, é que não é como a estrutura tal como conhecemos hoje, pero havia governo em la igreja. Por isso que Juan vai escrever suas epístolas, e na segunda ele vai dizer anciano. Anciano não por sua vejez, sino por sua autoridade, fazendo menção de autoridade. Então ele vai, e quando há necessidade, envia alguém aí para confirmar a palavra. Para que a igreja siga crescendo, sendo edificada, tudo isso para a glória de nosso Deus. Então, se nós temos, irmão, estruturas, e as epístolas, justamente, irmão, vêm para isto, para orientar. As epístolas vêm para manter a sana doutrina, para guardar a igreja. Porque em Éfeso, Pablo vai dizer, cuidado que vão querer meter-se aí, que são lobos. Cuidado. Em Corinto, ele vai dizer assim, ó, mira aqui em 2 Coríntios que o próprio Satanás se transfigura em ángel de luz. E ele tem também seus ministros que parecem ser ministros da luz. Pero ojo, cuidado. Ou seja, a igreja estava sempre sendo orientada para que pudesse seguir avançando em el propósito pelo qual nasceu. Irmãos, concluímos com a promessa de Deus, quando vemos a palavra igreja aparecendo em el Novo Testamento, em el capítulo 16 de Mateus, que Jesus vai dizer,
que Ele edificaria a igreja e que nem as portas del Hades prevaleceriam contra a igreja. Ele não está falando que o diabo vai, hermano, lutar contra um templo em si. O diabo vai lutar contra a igreja, e a igreja somos nós outros. Nós outros valemos mais que templo. Quando Deus está dizendo que Ele não vai habitar em templos hechos por mano de homem, Ele está dizendo assim que Ele vai habitar em nossos corações, em nossas vidas. E nós outros somos o verdadeiro templo e verdadeira morada do Espírito de Deus. Deus habita em nós outros, irmãos. Então, se concluímos com isso, irmão, a história da igreja primitiva é esta. Começaram assim, reunindo-se em casas, ora, em la orilla de um rio, quizás em alguma cueva, pero sempre havia presença de Deus. Templo, quarto ciclo de la era cristiana, se construiu, é o primeiro que todos estão de acordo que é a igreja del Santo Sepulcro. Pero, hermano, o primeiro templo serve para quê hoje? Dê um vistazo que é o templo del Santo Sepulcro. Um lugar para turistas, um lugar para sacar-se fotos, um lugar onde há imagens, um lugar, pero hermanos, e muitas vezes lugares sencillos, que a gente mira assim, o que é isto? Igreja para mim é catedral, pero em esses lugares sencillos está a presença de nosso Deus, hermano. Hermano, muitos, se pudéssemos ver onde se reúne muitas vezes o povo de Deus, quedaríamos surpresos em ver que em lugares, irmão, com uma sencillez tão grande, pero com uma presença tão poderosa, e lugares ostentosos, belos, onde a gente vai e parece que tu estás participando de um ritual, sem vida, sem nada, pero que Deus nos guarde e que mantengamos firme no que é o legado da igreja primitiva, presença de Deus. Oremos. Padre eterno, em nome de Jesus Cristo, queremos orar e queremos